Olá, começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês que nos acompanham, né, por todo o Brasil e por todo o mundo através da internet, no site tvcapitalgoiania.com. No programa de hoje nós vamos debater, né, um assunto que, pelo menos, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, que é a questão da segurança. Um estudo, uma pesquisa revelada há poucos dias, mostrou que de cada 2 cidadãos normais, um tem medo de morrer em função da violência. E nós reunimos aqui autoridades para falar sobre o assunto, buscar soluções e também, né, discutir com você, para, afinal de contas, temos a participação do governo do estado, do município, governo federal, temos também a questão de saúde, temos também a questão da justiça. Então, foi convidado e gentilmente atendeu o nosso convite o deputado estadual Mauro Rubens, além de especialista na área de saúde, também é um dos fundadores e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Deputado, muito obrigado por comparecer e seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Prazer estar aqui com você na TV Capital e justamente debater um assunto tão importante e atual. Ok. E parabenizar também os nossos companheiros que estão aqui. Conosco também, né, representando o Judiciário, está aqui o doutor Gesseir de Alcântara, ele que é juiz, né, do tribunal, inclusive é um dos mais atuantes, né, e muitas sentenças polêmicas passaram pela mão. Doutor Gesseir, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui debatendo esse assunto de tamanha importância. E a violência também, ela está ligada à saúde. E para participar desse nosso debate, ou bate-papo, doutor Manuel Dias, ele que é médico psiquiatra com especialização, né, justamente nessa área de psiquiatria. Então, Manuel, obrigado pela presença, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, André, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, né, e a gente espera poder contribuir com esse tema. E o meu sempre companheiro presente, Marcelo Heleno, jornalista, mais uma vez, né? Obrigado por estar junto conosco aqui. Eu agradeço o convite, André, Mauro, Manuel, Gesseir. Espero que a gente tenha um bom programa. Traz aqui, parece que não é só na questão de segurança, já falei que nós estamos pensando um pouco. Isso é um dos pontos que, por essa situação de insegurança, é que nós claro que existem nós estamos cada vez mais individualistas e pensamos pouco no outro. Esse é a questão da síndrome da sobrevivência, né? Mas como nós conversamos antes, né? É um bate-papo, é uma conversa onde podem ficar à vontade, falar sobre esse tema. Queria começar falando sobre essa pesquisa que foi divulgada, aonde o cidadão, de cada 2, com plenas, gozando de suas faculdades mentais, nenhum problema físico, tem medo de morrer. Essa sensação para vocês vem do quê? A massificação da mídia, da violência, então daquela coisa da impunidade, falta de regras. Como é que vocês analisam esse medo que as pessoas teoricamente têm, que é muito mais assim focado no cotidiano do que propriamente como se fosse um mal que está presente na vida dela? Fique à vontade aí para falar. Deixa o nosso psiquiatra começar, né? Eu achei interessante o que o Marcelo Heleno falou, né, assim, porque até no programa anterior que eu tive aqui, eu comecei falando, né, assim, que existe na humanidade, né, assim, um pacto, né, assim, que desde a mais remota antiguidade, nos homens primitivos, né, assim, então existe um pacto em que um protege o outro, né? Então esse pacto social, né, assim, isso à medida que o tempo vai passando, a sociedade vai evoluindo, a gente cria várias formas de manter esse pacto, mas ultimamente o que a gente tem visto é que isso está diminuindo. Acho que entra muito no que o Marcelo Heleno falou, que é a individualização, né, assim, nós estamos cada vez mais individualistas,
Né, assim, eu comentava com a minha mulher esses dias no restaurante, né, se nós estávamos no restaurante ali na T2, e várias pessoas, o restaurante lotado, né, assim, então, em todas as mesas tinha celular em cima da mesa. E não era raro ter mais de um celular. E não era mais raro ainda que um das pessoas estava no celular, o outro estava no outro celular, né, assim, então as pessoas estão cada vez mais individualistas, né, assim, e com isso perdendo os valores, né, assim, os valores sociais, que é isso de proteção. Mas hoje a gente vê o outro muito mais como um inimigo. Você vê o exemplo disso no trânsito, né, assim, no futebol. Você falou antes da gente entrar no ar aí no jogo do Goiás e do Atlético, quando o Atlético marcou o gol, a torcida do Atlético foi lá e provocou a torcida do Goiás. Quando o Goiás marcou o gol, a torcida do Goiás foi lá e provocou. Então, assim, vai perdendo esse pacto, né, assim, que une as pessoas, que fala da solidariedade entre as pessoas. Eu só acho que o caminho é isso aí. Deputado, o senhor tem uma missão que não é muito fácil, né? Pesquisas e mais pesquisas que são publicadas querem pena de morte, mas para o filho dos outros. O dele, não. Julgam que os defensores dos direitos humanos, agora sim, os direitos constitucionais, são pessoas que estão muito mais ligadas a defender o direito do vivo do que o direito da vítima. E aí há uma cobrança muito grande, né, também sobre o direito da vítima. E o senhor tem diariamente sempre falado sobre essa questão, né? Agora eu já pego essa pergunta, a questão do medo, e como tirar isso da pessoa, porque nós criamos uma certa aversão às pessoas que provocam mal, e temos a capacidade até chegar de querer fazer justiça com as próprias mãos, em função dos poderes, e aí culpam os direitos humanos que defendem o direito, segundo eles, dos vivos. Das vítimas, elas não têm o direito. Eu acho que é importante, André, e sobretudo o Marcelo Heleno tocou um ponto, eu acho crucial, o próprio doutor Manuel. Nós devemos entender que sociedade que nós devemos construir. Sociedade do ser humano, ou a sociedade do ter, do pertencimento, da posse. Né? A sociedade da posse é essa sociedade individualista, né? É a sociedade que o outro não tem valor. E nós que defendemos direitos humanos, é até importante a gente fazer uma revisionada. Quer dizer, quando é que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Surge no dia 10 de dezembro de 1948. Em que cenário? Depois de 33 milhões de pessoas terem sido mortas num conflito sangrento da Segunda Guerra Mundial. Né? E ela vem justamente para procurar criar uma rede de proteção do mundo contra o fascismo, a tirania que Hitler e seus aliados impuseram no mundo. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem sobre esse manto, né? E ela deve ser aplicada hoje. Ela deve ser aplicada hoje. Então, as pessoas confundem a insuficiência, a incompetência da política pública, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo agora atual. Nós temos aqui, com certeza não é uma coisa só de Goiás, mas vamos falar de Goiás. Nós vivemos em Goiás. Nós temos em Goiás hoje um sistema de segurança pública falido, insuficiente, inoperante, onde os policiais morrem de tanto trabalhar, trabalham sem carga horária definida. O senhor que é juiz, doutor Gisei, os policiais nossos aqui, eles são escravos fardados, não tem carga horária definida, trabalham 60, 70, 80 horas por semana, fazem essa dobra, eles são menos da metade, são um terço do que nós precisamos. Os nossos policiais militares precisariam de 25 a 30 mil, temos 11 mil. Temos o mesmo número de policiais militares que nós tínhamos em 1980. E veja a população que nós tínhamos e a gravidade dos problemas que a gente tinha naquela época. Então nós temos um sistema ruim. Quando vai para a justiça punir, né? Estamos aí, toda a situação que o doutor Gisei pode falar melhor, quando vai fazer encarceramento, debatemos esses dias, nós temos 25 mil mandatos de prisão, nós temos 16 a 17 mil presos em Goiás. Você tem um sistema... 6.700 e alguma coisa.
16.700. 700 e alguma coisa. Então nós temos uma sensação, não só uma sensação, nós temos uma certeza de uma impunidade. Né? Nós temos aí um outro problema que eu acho que é importante discutir, as cidades, porque não é um problema simples. E aqui eu não quero identificar um ou outro responsável, mas nós temos as cidades são lugares que não são para acolher todo mundo. As cidades, elas são privatizadas, os espaços privados são muito fortes. Isso oprime, gera uma tensão muito grande, né? E aí um direito básico, né? Eu pessoalmente sou defensor de uma outra linha de solução de problema. Nós não temos escolas de tempo integral, nós não temos uma proteção social à altura, nós não constituímos o ser humano, que aí é o centro que o Marcelo Heleno coloca. Quer dizer, que ser humano que nós estamos construindo? E nós podemos falar dos nossos veículos de comunicação, que tem uma atropia, né? Gosta de uma curiosidade, assim, avião que sobe, desce e tal. Esse não é notícia, mas o avião que cai, o avião que destrói, aquele cidadão que todo dia levanta, cumpre o seu papel, trabalha, volta para casa, esse passa 80 anos na vida dele e nunca aparece na televisão. Então eu acho que também nós precisamos rever, né? Não que a segurança, a insegurança seja fruto de um excesso de notícias, não é isso. Mas o construir uma outra sociedade, sim. Eu acho que um pouco do problema que nós vivenciamos é isso. Vamos falar sobre essa questão de construir uma outra sociedade, mas, doutor GCI, o senhor foi citado 2 vezes aí na primeira abordagem. Na opinião do senhor, essa pesquisa, e principalmente, reflete muito, né? Eu sempre falo que no Brasil nós temos justiça, não temos punição. Uma coisa, ela é completamente separada da outra, né? Mas as pessoas não confundem. Quando ela vê um cidadão julgado, condenado, preso, fora da cadeia, aí falam que não existe justiça. Nós não temos punição. E aí o deputado falou, o doutor Manuel falou, o Marcelo Heleno também falou, e a visão do senhor nesse aspecto? Eu tenho o pensamento de que realmente essa pesquisa que foi feita, aí, de que cada 2 pessoas, uma tem medo, em condições normais, sem nenhum problema de saúde. Eu penso que é uma verdade, porque o que a gente percebe é que o povo chegou numa situação de saturação. O pessoal hoje cansou, vamos dizer assim, né? Espera o quê de político? Espera o quê do Poder Judiciário? Então, na realidade, a gente percebe que tem esse tipo de situação. A justiça condena. É uma pergunta que as pessoas, elas costumam fazer. É só pegar uma água aqui para o doutor GCI, né? O programa é ao vivo. As pessoas, elas questionam muito, né? Várias pessoas estão cometendo crimes continuados e quando são mostradas, elas já têm uma ficha extensa. Aí como é que se pode uma pessoa que já cometeu crime estar em liberdade? É o quê? É o judiciário que é omisso? Então, é o sistema prisional? É o quê? Eu penso que é uma somatória, né, de situações que a gente verifica, que somando tudo isso, o pessoal hoje, eu defino assim, o povo está de saco cheio, né, vamos dizer assim. Está de saco cheio, não espera muita coisa de político, a justiça lenta, a polícia corrupta. Então, tudo isso somando leva a essa situação de descrédito. Marcelo, fica Eu gostei à vontade. desse termo técnico que o doutor José usou. Agora, todo mundo está de saco cheio até com essa situação, né, doutor? Agora, um ponto que a gente comentava aqui antes de entrar no ar, o senhor fez um levantamento aqui dos casos que o senhor julgou, de cada 10 homicídios, pelo menos 7 têm envolvimento com tráfico de droga. Por que não juntou todas as pessoas, as autoridades responsáveis, para dizer, gente, se a gente não combater, não tiver uma ação firme contra o tráfico, não adianta, a gente vai estar enxugando o gelo. Pode ter a melhor polícia do mundo, pode ter tudo o que for e não vai resolver o problema. Por que não se sentou e achou uma solução para isso? Pois é. É uma pergunta que todo mundo faz, né? Porque
Na realidade, de cada 10 homicídios hoje, eu posso garantir que 7 estão ligados ao tráfico de O drogas. senhor dizia que isso vai crescer, a tendência é crescer. Na realidade, não é nem o tráfico, né? É a questão da droga mesmo, né? Não precisa nem ser o tráfico, ou o uso ou o tráfico, né? E isso vai crescendo. Então, quer dizer, o que eu verifico é que, na realidade, a sociedade chegou numa situação que há um descrédito por parte das instituições. Eu falo como representante do Poder Judiciário. Ora, eu creio assim que quando nós falamos dos políticos, aqui nós temos um que está do nosso lado aqui, Está aqui para ouvir. e vai ter o direito de resposta, e é cobrado, né? O político é cobrado, mas eu também corto na carne e dizer o seguinte: o povo, ele busca o Poder Judiciário ainda, mas ainda existe uma incredulidade no aspecto de resposta da prestação judicial lenta. O André estava falando aí a questão de existir justiça e não existir punição. Realmente, muitas vezes ocorre isso mesmo. E não ocorrendo essa punição, ocorre o quê? Como consequência, a impunidade. Ocorrendo a impunidade, evidentemente que a sociedade fica desgostosa. Então eu verifico que esse medo que, no caso, que a pessoa tem, que o sujeito tem na sociedade, advém exatamente dessa somatória de fatores, né? Quer dizer, a falta de credibilidade nas instituições, a falta de punição, tudo isso somado leva a esse descrédito. Nos políticos, em todos. Tá, pode ficar à vontade, doutor Manuel. Deixa eu só colocar um dado aqui, que o senhor fez uma observação. A última pesquisa que foi divulgada, juntando Polícia Militar, Polícia Federal, ou seja, todos os nossos poderes constituídos, nós temos algo em torno de 300 mil. Só no sistema carcerário, nós temos mais de 650 mil pessoas presas, ou seja, o contingente de pessoas que estão presas chega a ser 1,3 ou 1,2 para cada agente repressor. E aí, numa situação igual a essa, ou seja, o poder policial ele é inferior ao poder que já está a quantidade de pessoas que estão presas, e ainda temos uma demanda muito grande, ainda algo de 80 mil mandatos abertos no Brasil para serem cumpridos. A doutora Manuel, fique à vontade. Eu queria pegar um pouco do Marcelo, né, falou e o doutor GCI também, né, sem dizer, olha, essa questão, né, ela é muito mais complexa do que simplesmente a gente falar aqui de 7... assim, de 10, 7 está envolvido com droga, porque o problema da droga ele é muito complexo, né? Assim, a gente não pode simplesmente dizer que a questão é a droga, né? Assim, a questão é muito mais social do que droga, né? Assim, porque as pessoas que estão envolvidas com, se você pegar, eu trabalho atualmente no CAPS Casa, né? Assim, então estou trabalhando no dia a dia com pessoas que usam droga, e nem todos têm problema judicial. Assim, então, a questão não é a droga, é a pessoa que usa a droga, né? Assim, junto com aqueles que têm um interesse econômico a esse respeito. Então, a questão ela é complexa, né? Assim, ela tem um envolvimento político, judiciário, né? Assim, mas também tem um problema também de saúde, né? Assim, que é muito importante. Né? Assim, você não pode simplesmente... Deixa eu pegar um gancho com o Deixa eu só colocar mais acrescentar aqui um ponto. Eu acredito que de 10 homicídios, eles estão ligados à droga, porque estamos todos nossos aqui, nenhum de nós temos nenhuma dependência, mas somos vítimas daquelas pessoas que são viciados e na abstinência elas promovem assaltos, ou seja, nós acabamos sendo vítimas dessa droga, mesmo não usando, não estando no mundo da droga, mas a necessidade da droga nos põe também como vítimas dessa droga. Nem todos, viu, André? Nem todos. Ele não pode generalizar, não. Nem mas todos. A grande maioria, até mesmo porque a revista Veja, no ano passado, ela fez uma pesquisa, ela entrevistou os 40 maiores homicidas do Brasil e todos eles disseram que todos os homicídios que foram praticados
eles utilizavam algum tipo de entorpecente, seja lícito ou ilícito, inclusive a questão do álcool. Agora me permite O álcool uma é parte muito aqui para um direito de defesa. Eu não estou afastando essa. Acho que a droga é uma questão social, sim. E coloca o álcool nela. O álcool incluído. Talvez o álcool é mais importante do que outras drogas. Já fiz entrevistas, abordagens na minha instância. Goiás hoje é uma realidade. Na zona rural, tem produtor que deixa de cuidar de produzir leite, por exemplo, porque a droga chegou àquela região e ele não tem mão de obra para estar... quando tem uma atividade que exige muita gente, ele não tem confiança. E o leite você tem que tirar todo dia. Tem gente que se afastou da população. E mais, é diferente, o senhor está trabalhando no CAPS, Goiânia tem uma estrutura que é precária no ponto de vista do número de vagas, que não dá para atender, tem um trabalho bom, mas não dá para atender a necessidade geral, mas 95% dos municípios de Goiás não tem nenhum projeto, não tem viabilidade financeira, não tem nenhuma ação para tratar do problema. Acho que tem uma coisa, deputado Mauro, fica à vontade. André, eu até acho que é importante colocar, porque realmente a violência, ela é de múltiplos fatores. Ela é um caso complexo. Existe uma situação muito... Nós debatemos, por exemplo, quando você fala drogas, né? O que ocorre? Se você observar que já está no passado da hora da gente rediscutir como combater as drogas. A maneira como vem sendo, e olha que não é nem do meu partido, é o Fernando Henrique, né? Nisso é uma das coisas que eu concordo com ele. Essa atitude repressiva de achar que vai acabar com as drogas, não vai. Até porque o ser humano convive com drogas desde as comunidades tradicionais. Portanto, isso primitivo. Né? Portanto, você vai lá nas comunidades tradicionais, indígenas, todos convivem com drogas. O que ocorre? Nós temos que tirar essa violência em torno das drogas. É uma violência. E essa violência, você fala, vamos investigar, por exemplo, das mortes com drogas em Goiânia. Vou pegar em outro lugar. Nós batemos a casa de 600 mil homicídios, a polícia confirma esses dados que o Dr. GCI coloca. Então, de 70% em torno de droga. Mas qual circunstância que ocorreram esses homicídios? É o grande traficante se envolvendo? Não. É, na verdade, um aparato de banalização do cobrador que vai receber o dinheiro que o cara não pagou ali, o pequeno consumo de droga. Entende? E essa banalização, ela coloca para nós o indicativo. Ao invés, por exemplo, da gente ficar entupindo as nossas cadeias de viciados, nós devíamos usar a nossa estrutura para pegar o médio, o grande e o mega traficante. E nós temos um problema. Quanto tempo faz que não se prende um traficante assim de capitão para cima, vamos falar, no linguajar aqui em Goiânia? Não, prendemos o Leonardo dentro do sistema tempo? carcerário. É dentro do sistema carcerário. Mas assim, eu estou dizendo aqui que nós estamos aí, foram mais de 600 mortes no ano passado, 70% disso envolvido com drogas, são quase que 2 aviões de jovens que morreram, né? Imagina, só que morreu dia a dia, como essas 4 meninas que provavelmente, pelo que se indica, tem aí a questão da droga envolvida, né? Então, assim, nós precisamos tratar. A outra coisa que eu acho que é importante a gente entender também é a questão da cidade. A cidade tem que ser para todos. A cidade não pode ser para o capital imobiliário. A cidade não pode ser para os mega empreendimentos. A cidade, nós não podemos voltar à Idade Média. Quando eu passo desculpe se alguém mora aqui num condomínio fechado, para mim aquilo ali é a Idade Média. Só falta o fosso, né? Falta o fosso. Quer dizer, então aquilo, nós não podemos pensar que a regressão humana é para aquilo. Então eu acho que a gente precisa discutir o espaço urbano. Aí você vem, por exemplo, olha, ninguém precisa falar nada sobre transporte coletivo. Ele já é explosivo por natureza, porque é péssimo, é de baixa qualidade, é muito ruim, né? Assim, você precisa ir lá dar uma motivada, não precisa ninguém motivar. A Dona Maria, o seu Zé, que sai cedo para ir para o trabalho, vai ali para o terminal, Praça da Bíblia, por exemplo. Quer dizer, é o caos. Então você vive num estado de violência muito grande. Né? Mas o senhor tocou num ponto importante. Eu acho que só para completar, então o que eu quero dizer também,
Porque você tem a violência da execução, você tem uma violência gratuita, você tem a violência contra as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Quer dizer, nós temos uma sociedade completamente, vamos dizer assim, adoecida, né? Onde o nosso objeto de viver aqui ele é banalizado. Então eu queria tratar um pouco disso, porque ela vai numa complexidade quando, por exemplo, você vê uma comunidade expulsa de um lugar, ela vai se deteriorando, ela vai sendo imprensada para poder, às vezes, sobreviver em situações piores, né? Ou o inverso, né? Ela invade. E coloca uma questão assim que é para o governo estadual, municipal quanto federal, que são as prioridades de investimento, né? Nós estamos aqui, o doutor Gisei nós estamos em Goiás, por exemplo, para diminuir essa tensão de construir aqui aproximadamente 6 ou 8 mil vagas para dar condições dignas para o preso cumprir a sua pena. Se nós não fazemos isso, os poucos que são presos vão para a cadeia e voltam profissionalizados para o crime maior ainda. Só fazer uma observação. O senhor já está no sistema carcerário prisional, mas o senhor falou sobre a questão do capitalismo. Mas o governo federal, ele desenvolve uma política que desperta no cidadão isso. Inclusive, nós temos, assim, situações, são paradoxos, onde não existe água e tem máquina de lavar. Não tem energia, mas tem uma TV de plasma. Então, essa ascensão que as pessoas buscam, o capitalismo todo, não é um tanto quanto patrocinado pelo governo, ou seja, ele não leva o que o senhor pede, a estrutura, mas ele leva a realização do sonho. Eu tenho uma televisão, mas não tenho energia. Eu tenho a máquina de lavar, mas não tenho água. Dias desses fizemos uma matéria num bairro que não tem asfalto, mas tem antena parabólica, a antena... Será que não era, a questão não é... Primeiro... Eu diria o seguinte, aí nós já entramos, que eu pessoalmente vejo que nós vivemos num sistema onde a produção, sobretudo a produção industrial, ela é o determinante para evitar uma crise econômica que o país está submetido, que não só o Brasil, mas que o mundo inteiro está submetido a ela. Então, o viés que o governo coloca no estimular o consumo e arrumar uma forma de distribuir renda, ele atinge um objetivo. Agora, quando você diz, eu concordo plenamente, das mazelas e do regresso que nós temos hoje, né, das condições públicas, de infraestrutura, na verdade, água, luz, energia, esgoto, seria escola, básico de cidadania, né? Tudo, o básico. As grandes manifestações que ocorreram no Brasil, elas pediram o quê? Cidadania. Pediram mais política. Ou né? justiça social. Justiça social, o mesmo nome, direitos, entendeu? Né? Pediu que, nós estamos conseguindo fazer, nós estamos mudando a realidade. Eu concordo com você. O que a gente precisa agora entender? Né? Nós precisamos entender que para mudar essa realidade, nós temos que fazer o que o Brasil ainda não fez. Nós temos que investir no ser humano, nós temos que investir na infraestrutura. E quando vai discutir orçamento, o orçamento muitas vezes ele é para obras que não atingem diretamente as necessidades fundamentais do povo. Né? Mauro, por onde vai começar essa reconstrução da sociedade, na sua opinião? Para mim, eu até convido aqui a TV Capital a entrar profundamente na reforma política que o país precisa. Não, mas nós... Né? Agora, vamos entrar aqui. Só para pegar aqui, André, eu participo de uma grande campanha que é um plebiscito nacional para a reforma do sistema político. Se nós não mudarmos o sistema político, se nós não mudarmos a regra para escolher os nossos políticos, inclusive eu estou aqui hoje como deputado, estou no 3º mandato, fui vereador, mas essa regra que eu participo dela, né, ela é uma regra excludente, uma regra que mantém distorções. Eu entendo que no processo democrático, no processo da gente continuar avançando o Brasil, sem a reforma política, eu não vejo possibilidade. Porque é na reforma política, é da política que a gente escolhe o chefe do Gari ao chefe do Teori Vasque.
É na política que define. Na teoria republicana. Não, mas na prática de hoje, não, André. Vamos mas na prática de hoje. Vamos pegar a opinião de todos aqui sobre um aspecto. Há 30 anos, nós lutamos pelo direito de votar. Hoje o senhor fala de reforma política. O tema principal é o voto facultativo. O que vocês fizeram nesses 30 anos que as pessoas perderam o encanto ou desistiram? Ou seja, não quero polemizar isso aqui, mas eu só digo para você rapidamente. Nós saímos da ditadura, e aliás eu quero aproveitar aqui e convidar todos, o Marcelo Heleno, no sábado próximo agora, dia 15, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia recepciona a Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos ter depoimentos sobre a ditadura militar no campo, sobretudo o caso de José Porfírio. Vai ser das 8h30 da manhã até às 17 horas. Então nós vamos tratar, saímos da ditadura, me permita apenas esse convite, mas as regras e a influência, vamos dizer assim, no sistema eleitoral é o mesmo. Nós temos liberdade de votar, mas a liberdade de votar hoje, o seu voto, o meu voto, o voto do Marcelo, não é igual ao voto de um grande empresário, por exemplo. Né? Tanto que eu torço, né? Não sei qual a opinião do Dr. GCI, que não vota, financia. Eu torço para que o Supremo proíba destinação de dinheiro de empresas para eleições. Empresa não vota, para que vai votar dinheiro? Então, deixa Dr. GCI, vamos ouvir o Não, Dr. mas GCI. justamente isso eu queria ouvir do Dr. GCI. Essa mudança na sociedade pode começar como, Dr. GCI? Então, ele fala, o deputado fala na reforma política, né? E eu queria dar uma de repórter aqui e perguntar para ele, então, se no caso o governo federal está preocupado lá do seu partido, que está no poder, com essa reforma política, o que tem feito. Eu queria aproveitar também. Claro. Qual que é a diferença entre reforma política e reforma eleitoral? Tá. Bom, assim, porque eu vejo só da reforma eleitoral, só falar, porque se trata só da reforma eleitoral. Mas e a política, a polis, né, a convivência entre as pessoas, onde é que ela fica? Nós defendemos a mudança do sistema político no Brasil. Né? E essa é a campanha, inclusive, que é no dia 7 de setembro, nós queremos levar 10 milhões de brasileiros a opinar, dizendo, olha, basta dessa política atrasada e ruim. Agora, o governo federal, Dr. GCI, realmente, ele pode muita coisa, mas não pode tudo. O Congresso, qual foi a primeira resposta que a Dilma deu diante das manifestações? Não, plebiscito. Ela falou, mas espera aí, mas a questão não é que se tem ou não tem como fazer. Você poderia programar você poderia programar o plebiscito para outro tempo. Nós não podemos pensar que um país vive de um ano em um ano. O país vive 50, 100, 200 anos. Mas eu estou dizendo para você, deixa eu só completar aqui para vocês entenderem o que o governo pode. Ela propôs que consultássemos o povo sobre um plebiscito. Os aliados mais próximos, não vou falar da oposição não, mas os aliados mais próximos já disseram que não. Disseram que não. Né? Inclusive, um deputado do PT, que eu já bati boca com ele no Diretório Nacional, quer dizer, se colocando contra. Nós temos que tratar esse tema. E hoje o Congresso, se não fizermos a reforma do sistema político, como o Manuel bem levantou, pela sociedade, pelos envolvimentos, pelos comunicadores progressistas que querem uma outra sociedade, pelo Congresso não faz. Ora, como é que pode um deputado que está lá 7, 8 mandatos, ele quer mudar a regra? Não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. O senhor entendeu? Eleitorais. Só uma questão aqui que eu acho que é antidemocrático, porque nós estamos chegando num ponto onde as pessoas elas estão criando uma aversão aos políticos. E eu sempre falo, isso é errado. Temos que fortalecer os políticos para mudar a política. Só que os exemplos que vêm de lá, por exemplo, nós tivemos recentemente a votação da questão da redução da maioridade penal. Aí, temendo a reação popular e pressão, aí há aquelas... não foi aprovado. Então, ou seja, o endurecimento das regras deveria vir do Congresso Nacional, deveria haver, por exemplo, a presidente Dilma agora, nesse momento, ela está reunida com parte do PMDB, pensando na continuidade do poder, e o Brasil aí, às vésperas eu não falo nem uma guerra civil, né? Eu falo uma guerra urbana que é diferente, nós não vamos lutar contra o poder. É o cidadão que cansou
da classe política e acha que não muda, e aí vai para as ruas para tentar fazer essa mudança. E não vem de Que nada. é de um nada. ato político, né? É. Esse é um André, ato político. Eu acho que a gente poderia tentar voltar ao tema Exato. aqui. Eu gostaria de insistir nesse tema com o doutor Manuel aqui. Como é que a gente pode pensar numa sociedade diferente, em pessoas Solução. diferentes, que possa estar recebendo uma educação, tentar uma prática de não violência? É possível pensar isso hoje? Olha, eu entendo, Marcelo, que nós vivemos um descompasso entre duas situações, né? Assim, porque a gente compara muito com o Japão, com a Europa, né? Assim, que são países milenares, né? Assim, eles têm uma tradição de sociedade de milhões de anos, né? Milhões não é muito tempo, né? Assim, de 1000 anos, né? Assim, de 1000 anos, né? Assim, o que nós temos de tradição de sociedade? Nós temos muito pouco tempo, né? Assim, eu costumo dizer que a gente nós começamos a ser país quando Dom João VI veio para o Brasil. Né? Assim, até a vinda de Dom João VI para o Brasil, em 1808, né? 1808, o Brasil não existia enquanto país. Né? Assim, sequer tinha indústria aqui. Né? Assim, então nós vivemos um descompasso. Qual que é o descompasso? Né? Assim, a gente tem todas as informações dos países evoluídos, que têm uma sociedade estruturada, valores estruturados, né, assim, junto com um punhado de informação que chove na gente através da televisão, no dia a dia, né, assim, a mídia está aí. Então, e nós não estamos preparados para isso. Né, assim, a nossa sociedade não está preparada para tanta evolução, né? Assim, então, hoje eu falo também, né, assim, que quando eu fiz a pergunta para o Mauro Rubens, assim, para provocar, né, assim, porque no nosso país a impressão que a gente tem que é proibido ter ideias. As pessoas não podem ter ideias. Né? Assim, a gente tem que ser o quê? A gente tem que compactuar com outro as coisas. Como é que nome que a gente dá para isso? Manipulado, né? Conchavo. Fazer conchavo, né? Assim, o político não pode defender com unhas e dentes uma ideia porque ele é radical. No nosso país hoje é proibido ser radical. Você não pode ter ideias. Né? Assim, então, aí, quando você faz essa pergunta, Marcelo, eu entendo que a gente tem que começar a discutir ideias. Né? Assim, falta ideias, né? Assim, não adianta arrumar o nosso sistema eleitoral, porque todas as vezes que vai mexer no sistema eleitoral, eu costumo dizer que eu estou na política desde o golpe, né? Assim, de 64, eu tinha 15 anos de idade, né? Assim, então, né? Assim, não adianta, porque o sistema eleitoral é sempre para proteger aquelas pessoas que têm grandes interesses. Né? Assim, onde já se viu um país que tem 30 e tantos partidos? Quantos partidos? Eu acho que isso não é problema, viu, Manuel? Para mim o problema é a regra. O problema nosso, assim, olha, a questão, até eu pego a pergunta aqui, vou fazer como o doutor GCI, virar também repórter aqui. Quando o Marcelo fala, olha, como a gente melhora? Olha, pelas vias democráticas, e eu sou radical, eu luto por uma outra sociedade. Eu quero construir outra sociedade, mas pelas vias democráticas, nós temos que entender o seguinte, olha, nós precisamos de investir em educação, por exemplo. Saúde. Para investir em educação, saúde, assistência social, segurança pública, nós precisamos de poder político. Exato. Nós precisamos pegar o recurso, aí vamos tratar nem objetivamente, precisamos pegar o dinheiro público necessário e investir para isso. Aí você precisa ter voto de pessoas que pensam assim, desde a Câmara de Vereador ao Congresso. Porque na hora de discutir, na hora de você falar, não botar o dinheiro aonde? Entendeu? Como é que nós vamos organizar o país? Entende? Então, isto, eu não estou aqui, a nossa democracia, a nossa segurança, a nossa cidadania, ela está travada com uma regra política atrasada, medieval, ruim, que impõe para nós, né? os coronéis. Entende? Só falar aqui com isso. o deputado. Nós só temos duas políticas de Estado no Brasil que funcionam. É a política do assistencialismo e da arrecadação, que foi herdado de outros governos e foi mantido. Essa postura do senhor, a gente teria que investir hoje
para colher frutos daqui a 20 anos. O que fazer com esse momento hoje, doutor GCI? E a pergunta para vocês. Nós temos uma geração perdida. Inclusive, tem uma matéria aqui para mostrar. Uma menina, né, que ela foi presa no ano passado, só nós temos essas imagens exclusivas. Ela desafia o poder policial, desafia todos. E nessa semana agora ela foi presa comandando uma quadrilha e já há indícios, né, que ela já matou 4 e cometeu já mais 2 latrocínios. E inclusive, um fato que nunca aconteceu antes. Os jornalistas temiam fazer perguntas a ela, dada o altíssimo índice de periculosidade que ela representava e que ela fazia. Ou seja, nós temos que pensar o país para daqui a 20 anos. Mas o que fazer com igual a essa aqui, ó? Coloca no plasma pra gente, solta aí, por favor, pra gente ver. Qual que é a menor? Você é a menor? Menina, você é maior. Então, moça. Mas o que você tá fazendo aqui então? Eu vi elas passando na televisão e vim ver elas aí. Eles foram prender os realmente me reconheceram. Baixa a bola, já tem uma vítima sua aí, viu? Então vamos ver essa vítima. Nada a ver. Olha aqui. Vocês podem perceber. O pessoal bem. Não, vamos aparecer. Vocês não estavam mandando beijo pra câmera agora há pouco? Pode mandar diretamente. Também, ó. Fala então com a gente, ué. Você Não tem nada a ver com isso, eu só vi elas na televisão e vim aqui pra pegar minha chave, porque minhas avó tá na casa dela. Eu vim pegar isso, me disse que alguma vítima me reconheceu, ué, não sei nem nada. Tem nada a ver com isso. Quero ver essa vítima me A reconhecer. polícia tá errada, é isso? Ah, mas só tava elas aqui no jogo, não tem nada a ver com isso, não. Montaram uma quadrilha, toda de... Não, é sério, de moças, todas... Essa é a Jaira, que há um ano ela foi presa por suposta participação em um homicídio. Um ano se passou. Aí, assim, eu faço referência sobre essa questão da droga e da violência. Já conversando aqui com o Dr. Manuel, nos Estados Unidos, nos anos 80, quando surgiu a epidemia da AIDS, as pessoas começaram a usar o crack com medo de contrair a doença, a AIDS. E no Brasil começaram a surgir os primeiros casos em 95, ou seja, hibernamos durante 15 anos. Agora, nesse caso, essa menina, naquela época, ela foi presa suspeita de envolvimento em um homicídio. Hoje ela é acusada de 4 homicídios, indiciada, né, de 4 homicídios e 2 latrocínios, inclusive matando o próprio marido dormindo. O que fazer com essa geração? Já que se a gente implementar uma política de mudança, daqui a 20 anos eu penso que a gente vai colher esses frutos. O que fazer com esse momento? É uma questão estrutural, né? O doutor Manuel estava falando aqui a respeito da questão do tempo, né? Que demora um certo tempo para que haja uma conscientização, uma mudança da sociedade, ter esse pensamento mudado. Agora, o que eu penso é o seguinte, inclusive isso que a gente verificou nessa moça aí dando essa entrevista dessa forma, a gente vê diariamente lá no Poder Judiciário pessoas que reagem dessa forma. Mas por quê? Pela questão da impunidade. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Nós estávamos falando aqui o que fazer momentaneamente. É uma política pública de educação que, evidentemente, não é de um dia para a noite. Ela leva um certo tempo de conscientização. E cada um fazendo sua parte. Ora, eu sou representante do Poder Judiciário, eu tenho que agir bem, eu tenho que aplicar a lei, ser um juiz probo, trabalhar com honestidade, firmeza, com presteza, para dar a prestação judicial rápida. O político, da mesma forma, ele representa a sociedade e não ficar envolvido com mensalão, envolvido com falcatruas por aí afora, né? Ele fazendo um papel de desempenhar bem na sociedade. A imprensa também tem o seu papel. Mensalão, tanto do PSDB como do PT também. O mensalão como um todo. Como um né? todo, né? Claro. Porque se a gente for falar só de um, vai ser injusto, né? Então, na realidade, essa é uma questão estrutural, leva tempo, mas políticas públicas de educação, elas têm que ter no nosso meio. E aí a gente vê o reflexo. Isso aí, essa moça, isso aí é o reflexo da sociedade. Tem salvação, né? Salvação, eu sempre tenho esperança de salvação. Agora, cada um tem que fazer sua parte. E é uma questão estrutural. A materialidade tem que mudar. Certamente o senhor vê uma matéria como essa, num dia, na televisão,
tem uma pessoa que comete um crime que vai estar diante do senhor, prestando depoimento, o senhor vai julgar, o senhor manda um criminoso para o sistema penitenciário e demora mais um tempo, o senhor vê agente da imprensa noticiando que o fulano está lá comandando, continua a comandar crimes de dentro do sistema penitenciário. Qual o sentimento que o senhor tem? De total frustração. Impotência. De total impotência. Quer dizer, todo um poderio que a gente tem na mão, ele é destronado porque você aplica a lei, mesmo sendo frouxa, benévola, garantista, por exemplo, numa condenação de uma pessoa que vai lá para a penitenciária e lá de dentro do sistema prisional ela comandando a questão do tráfico de drogas. Quer dizer, que segurança que nós temos dentro do próprio presídio. Quer dizer, então não tem. Que credibilidade que vai ter isso? Nenhuma. Doutor Manuel. O senhor tocou num tópico que eu considero muito importante, que é a questão da educação. A gente tem um problema sério hoje na educação, porque os pais hoje delegam para as escolas o poderio de, o poder de educar os filhos deles. Correção, né? De correção. Quando o professor vai tomar alguma atitude contra, para realmente dar uma educação... Aí ele é processado. Ele é processado por assédio, sei lá o quê. Né? Então, a questão é a evolução da sociedade. Nós precisamos evoluir. E começa pela educação. Não tem uma sociedade, você não tem uma política, isso aí, não tem segurança. Eu queria me ater a essa questão pontual, porque eu entrevistei um sociólogo uma vez e ele me disse que o sistema comunista na China levou 120 anos para ser implementado. 50? Ele está no primeiro 50 anos. Exatamente. Não é 120, ele está nos primeiros 50 anos. Exatamente, mas até... Nem na Rússia, nem na Rússia tem 120 agora sim, anos. O que fazer com essa geração, inclusive tem até um desabafo de um policial militar que combate, e foi discutida essa questão da redução da maioridade penal. Queria a opinião de vocês sobre a questão do que fazer. Seria da gente, claro que é uma cláusula pétrea, né? Teríamos que ter uma nova constituinte sobre essas coisas, mas cresce dentro da sociedade o desejo da pena de morte e muitas pessoas, a pretexto de fazer a lei, acabam cometendo atos e se tornam tão criminosos como aqueles que estão praticando. Só vamos ouvir o desabafo desse policial, que foi um tema que está em debate ainda, a redução da maioridade penal, essas coisas assim. Vamos só ouvir o desabafo desse policial. Solta aí. Esse caminho dele, a justificativa dele, não convence a polícia, não convence a vítima, não convence a sociedade. Nós acreditamos que esse menor aí, até a palavra menor infrator para ele é descabido. É marginal, é um bandido contumaz. E a sociedade tem que parar com a hipocrisia de ficar pensando que menor dessa natureza tem recuperação, ficar levando para aquilo. Toma uma atitude mais dura. Vamos parar de ficar brincando de fazer segurança pública. Nós temos que ser mais sérios. Vamos mexer com segurança pública, vamos trabalhar com inserção social. Está faltando projetos. Agora a gente fica aí nessa... Apreende, prende, solta, apreende, prende, solta. Aí a gente critica as leis, critica tudo, mas quem são os detentores de fazer? Estão fazendo? Porque a sociedade vai pagar um preço alto. Várias mudanças foram feitas no Estado aí, atingiu a sociedade de uma forma drástica, dura, e agora nós estamos aí, vivendo uma situação onde você coloca a mão no menor desse, ele alega amanhã na imprensa que foi lesionado, vira um caos, vai para a Assembleia Legislativa, alguém toma as dores desse menino. Então tem que tratar esse bebê, trazer, entregar, deixar os costumes. Nós vamos fazer o que a lei ampara. Mas quem tem que fazer o processo de recuperação, inserção, trabalhar o lado social não é a PM. E a PM não pode pagar um preço que não é dela. Ok. Esse desabafo, André, deputado, só para acrescentar um dado. Deixa eu só justificar. Em torno da maioridade penal está completando 18 anos já. Eu sei, só para justificar o desabafo desse policial. Já está entrando na maioridade. Espera um pouquinho, só para vocês, as pessoas de casa entenderem o porquê desse desabafo, porque aquele menor, ele estava no batalhão, né, onde não é o local apropriado, mas 3 dias depois dele sair, ele matou um policial. Então, ou seja, aí esse desabafo do policial, ou seja, a polícia não pode agir, mas o menor ele tem
essa prerrogativa Eu não ou acho tem que essa esse prerrogativa. amparo, né? Esse não tem, amparo na... André, é o seguinte, nós voltamos a dizer que sociedade você quer construir. Mas o que Entendeu? fazer com essa geração Sim. de hoje? Então, pois é, deixa eu tentar me expressar aqui. Qual sociedade você quer construir? Sociedade onde nós vamos ter metade presa e outra metade cuidando dos que estão presos, né? Então, nós temos que discutir algumas coisas. Por exemplo, eu acho que existe um grau de impunidade, porque realmente nós temos um problema de corrupção de político, de juiz, né? Quantos juízes que a gente fica assim, deprimente libertar cada preso, soltar, compra. O Carlinho Cachoeira mesmo, na CPI do Cachoeira, lá na Assembleia Legislativa, cansado de falar, conseguimos liminares e liminares para manter o bicho funcionando. E ao entorno daquele processo ali foi uma corrosão, né, do nosso sistema policial. Por exemplo, hoje, o doutor Gisele conhece bem, ele é da Justiça, sabe, Goiás hoje nós temos o terceiro IDC, que é o Incidente de Deslocamento de Competência, que é a federalização de investigações e julgamento de graves crimes que ocorreram, com uma participação grande, inclusive, da polícia. Eu sinto as dores dos policiais quando perde um amigo, perde um colega, perde um ser humano. Eu sinto, né? Agora, o caminho não é esse. Porque, na verdade, o que nós não temos? Primeiro, as medidas socioeducativas, elas são punitivas. Se alguém achar que é bolinho um jovem ficar preso no sistema, e aliás, como você disse, alguns estão presos ali no batalhão de choque. Ali no batalhão de choque. Numa relação profunda, eles são presos mesmo, né? Ali não vai ressocializar ninguém. Quer dizer, como se esperar de ressocializar alguém ali? Né? Eu acho que essa discussão da Mas podem ser ressocializados? Eu acho que podem. Podem. Inclusive, eu tive uma informação, que eu não posso passar a fonte, mas nesses lugares onde são colocados os menores, só em um local aconteceu no ano passado, de julho a dezembro, 8 homicídios, onde eles aproveitam o banho de sol para acertar as contas. Mas são lugares inapropriados. Esse lugar não é apropriado. Tem que ter lugar apropriado. Esse lugar não é apropriado. Batalhão esse lugar não é apropriado. Mas aí não seria a hora da gente... Vou te falar para você mais ainda. Vamos pegar lá no centro de ressocialização de Formosa, que estrutura física é apropriada, mas lá, por exemplo, não tem professor. Lá, aí não tem sabe? Então o jovem que está ali... Pois é. Então, André, o que nós precisamos compreender? Né? Duas questões. Primeiro, que nós estamos vivenciando um monte de crimes. Várias pessoas cometem. Várias pessoas e de várias classes sociais. E aí há uma tendência, me perdoe falar com franqueza até, a tendência da imprensa, do modo geral, criminalizar muito o pobre, os negros e os jovens. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Né? Porque as classes sociais populares, elas são muito reprimidas. E não é da mesma forma que criminaliza, por exemplo, porque um grave crime de um político, por exemplo, que ele é muito superior a um crime de um jovem ali. Não estou concordando com um crime de jovens, mas eu quero dar o peso que a mídia deve fazer, sabe? Que a mídia deve fazer. De uma pessoa embutida no seu poder, de um policial corrupto, como nós temos muito, nós temos... Você sabe, Sim. E você sabe. Agora, por exemplo, um governador que contrata policial sem concurso. O que o senhor me diz disso? Né? Que pega policial, tem lá 2.300 acampados na porta do palácio, já quase 60 dias, brigando pela República. E o governador insiste em manter a monarquia, porque... Mas não resolve. Não, mas resolve. Eu quero chamar a atenção. Debate, contratar policial, o policial. Mas eu quero dizer para você, André, a viatura hoje é aqui, André, completar o raciocínio. Quer dizer, o que nós vamos ter daqui 2, 3 anos? A nossa polícia já está ruim, está desacreditada. Os nossos policiais estão cansados. Aí daqui a pouco colocou um monte de gente para ganhar 1/3 do que o outro ganha. Ele já ganha pouco. Nosso policial está aí, preparado, foi concursado e tudo, ganha R$ 2.900. Coloca um de 800. Daqui a pouco vai querer rebaixar aquele outro. Então, isso é um erro estrutural. O Congresso não botou a PEC 300 que dava condições. Mas aí, André, é o seguinte, eu estou falando para você... Não é só isso, André. Nós estamos vivenciando um problema aqui em Goiás. Hoje, o Estado está cometendo um grave, vai desorganizar mais ainda a segurança. Mas você está politizando um debate que é nacional. Somente. Nós podemos discutir. Nós vamos, se a gente for partir para esse lado, a gente tem Salvador ali, que é governado. André, não tem problema, podemos discutir qualquer coisa.
Eu estou dizendo para você me diz o seguinte, agora, como melhorar? O eu estou que fazer com essa geração? Por exemplo, como melhorar agora, nós precisamos melhorar a segurança pública. Portanto, o que está sendo feito não é bom. Nós precisamos melhorar a educação. Cadê as escolas de tempo integral? Cadê as escolas de tempo integral? Né? Nós temos que melhorar a assistência social. A nossa Secretaria de Cidadania, por exemplo, e as dos municípios também, para você não ficar preocupado com partidarização, mas também dos municípios, vivem num caos. Vivem num caos. Quer dizer, e aí, olha, eu compreendo plenamente que nós temos que tomar medidas. E essas medidas precisam, aí eu volto, não é ser pilão bater no mesmo lugar, mas eu volto, olha, sem uma nova maioria política, com outro projeto de sociedade, nós não mudamos esse Mas modelo. aí eu pergunto para o senhor, Mauro, só um pouquinho, Marcelo, só um minutinho. Me responda, por gentileza. Nós temos o Ministério da Pesca. Ele defende a preservação do peixe ou a sobrevivência do pescador? Nós temos, agora criamos o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Para quê? Para motivar o pequeno empreendedor ou para punir? Por que não criar um Ministério de Segurança Pública? Mas o ministro de Pesca não conhece peixe. Então, Não, agora ele assim, qual que é a linha de atuação? Então, assim, o discurso do senhor, deputado, o discurso do senhor é um discurso coerente. Mas as ações, nós temos 38 ministérios, nós temos um Ministério da Igualdade Racial. Nós temos uma sociedade complexa, André. Eu entendo, já Nós temos uma sociedade complexa. Já tive vários embates, várias entrevistas. Não, e é saudável. E eu sei que no fundo ele sente uma angústia. Quando vê o ministro da Justiça chegar para todo o país e dizer que os nossos presídios são medievais. Prefere e no dia seguinte não se tem uma discussão, não se tem uma ação para reverter a situação. Ele vai encerrar o mandato dele à frente do Ministério da Justiça e vai entregar um sistema penitenciário tão medieval quanto aquele que ele pegou. E agora? Não está na hora da gente discutir, enfrentar isso? Eu digo o seguinte, por exemplo, vamos pensar aqui. Nós estamos investindo, vou falar nós, o governo, para o André ficar tranquilo. Eu vou falar o seguinte, nós, o governo federal, estamos investindo mais de R$1 bilhão na duplicação daqui para o Mato Grosso. Não é? De estrada. De estradas. 1 bilhão. Isso os políticos aqui de Goiás e um pouco de Brasil abraçaram isso de maneira assim, né, forte, mas não tem coragem de abraçar para poder resolver o sistema prisional. Goiás precisaria de em torno de 150 a 200 milhões de reais. O gasto, e aí eu vou dizer mesmo, porque eu acho escândalo, o gasto que o governo faz com propaganda desnecessária, de 1 ano era suficiente para a gente poder reabastecer as nossas, criar o estado de Goiás. Deputado, o André foi preso. Entendeu? O senhor está politizando essa discussão. Mas eu estou dizendo que tem dinheiro. Eu estou dizendo que tem dinheiro do governo federal e do governo do estado. O governo federal, por exemplo, que tem. elegeu... Mas tem, ué. Aí eu volto, só para completar, Marcelo, aí eu volto no que eu disse. Nós não tivemos outros políticos e uma outra regra para que setores da sociedade que não estão representados na política participem, nós não vamos mudar esse critério de prioridade. Aí é a reforma do sistema político. A crise no Maranhão, no sistema penitenciário lá, fez o governo federal destinar um dinheiro para o Maranhão que tem um déficit de vagas do sistema prisional que é de menos de 10%. Esquece São Paulo, que tem de quase 50%, Marcelo, nós esquece temos 2 Goiás. minutos para o intervalo. 2 minutos para o intervalo. Deputado, o que o Marcelo está falando, eu sempre falo, o grande debate hoje é privatizar os presídios. É um erro. Já está privatizado. Mas é um erro. Tem que negociar com quem está lá. Não está privatizado. Nós vamos falar isso depois do intervalo comercial, o doutor GCI fala sobre isso, aí nós vamos ver, a grande questão é o que fazer com essa geração de hoje, para construir uma nova geração. O que a gente faz, o que nós vamos fazer hoje para tentar resolver, diminuir ou até mesmo buscar, né, soluções, porque o país que a gente quer não é esse que a gente está vivendo, mas até chegar lá temos que resolver os problemas de hoje. Então a gente vai para um breve intervalo, o doutor Manuel fala depois. Vai falar depois. Né, Está com o dedo durinho de tanto levantar. Exatamente. Aí depois fiquem à vontade. Só vamos nos ater a essa questão, porque o cidadão, ele quer respostas imediatas, porque, como eu falo, a segurança e a saúde são fundamentais, porque uma vida perdida, ela não volta. Então, o grande debate hoje eu não quero ser a próxima vítima. Então, o que fazer com esse momento? É o que a gente fala sobre isso, deixando questões partidárias, porque
isso aí são discutidos em nível nacional, vamos ter o horário eleitoral, tal, focar nessa questão aí, dar uma resposta para a sociedade. O que fazer com essa geração? Querem pena de morte. Tem imagens aqui que o próprio cidadão em São Paulo já estão criando grupos para matar pessoas. Aqui em Goiânia já são 5 casos aí de linchamento. A sociedade ela já não aguenta mais. E a gente fala sobre esse assunto depois do intervalo. Instante só. Olá, eu sou o Faleiros, sou médico, ex-secretário de Saúde de Goiás e agora estou aqui na TV Capital diariamente para responder qualquer dúvida que você tenha sobre a sua saúde. Mande sua pergunta para doutorfaleirosresponde@gmail.com. Clínica de Estética Corpo Bueno. Tratamentos faciais para rugas e manchas. Tratamentos para celulite, estrias, flacidez e gordura localizada. Elimine gordura localizada sem cirurgia com tratamentos de alta eficácia e resultados rápidos como lipocavitação, criolipólise, hidrolipoclasia, aplicação de enzimas, carboxterapia e muito mais. Contamos ainda com exclusivo espaço para massagens relaxantes, depilação a laser e um completo salão de beleza. A Corpo Bueno conta com linha própria de cosméticos para tornar seu tratamento ainda mais eficaz e personalizado. Ligue agora e ganhe sua avaliação. Clínica de Estética Corpo Bueno. Para seus melhores momentos, a Telefesta tem o melhor em locação de materiais e móveis, mesas, cadeiras, sofás e uma completa linha de materiais para festas. Telefesta, locação de materiais para festas. Avenida C-182, número 650, Jardim América. Telefone 3259-2293. Telefesta. Tudo para a sua festa. Na hora de arrumar o seu carro, não entregue na mão de qualquer um. Conheça a Sol Mecânica, assistência técnica mecânica em geral para carros nacionais e importados. Mecânica em geral em gasolina, álcool e diesel. Sol Mecânica, especializada Mitsubishi. Sol Mecânica, Avenida Epitácio Pessoa, final da Avenida T63. Telefone 3287-6488. Sol Mecânica. Real Cores, loja Conceito Anjo. Compre e concorra a uma moto Honda 125 0 km. Real Cores, produtos Anjos, com o melhor preço da região. A tinta que seu apartamento merece está na Real Cores. Tintas automotivas e imobiliária em geral. Fazemos a cor dos seus sonhos. E ainda, tem um suco geladinho e cafezinho o dia todo. Real Cores, na Avenida T9, número 3149, no Jardim América, em Goiânia. Telefone 3088-2828. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, né, discutindo essa questão da violência. Convidados aqui o deputado estadual Mauro Rubem, doutor Gisseir, que é juiz, e também o doutor Manuel Dias, que é médico psiquiatra, e meu amigo Marcelo Heleno aqui também conduzindo esse grande debate, né? É muito polêmico, ficaríamos aqui muito tempo discutindo, né? Mas assim, a sociedade ela já está pedindo, inclusive a gente tem imagens aqui de pessoas amarradas. Hoje, pesquisas dizem que 99% das pessoas são a favor da pena de morte, ou seja, querem que endureça contra esse momento que a gente está vivendo. Aí vamos pensar o que fazer com essa geração, já que teríamos que reconstruir um país e isso levaria 20 anos. O que fazer com essa geração? Doutor Gisseir, o senhor que convive, né, diariamente com essa situação, essa questão da sociedade, de se revoltar, justiça com as próprias mãos, pena de morte, coisas assim. O que o senhor pensa sobre isso? Eu até escrevi um artigo falando a respeito desses, entre aspas, justiceiros, né? E usei aquela mesma expressão que eu usei aqui no início do programa, né? Que o povo hoje está de saco cheio em função da impunidade.
E chegou numa situação de incredulidade tamanha que agora quer fazer justiça com as próprias mãos, o que, no meu entendimento, e o entendimento legal, inclusive, é crime. Pode-se fazer isso, evidentemente. Se torna tão criminoso quanto? Quanto o outro. Agora, o debate ele se volta por quê? Porque como não se vê resultado prático, e eu vejo que isso é uma resposta que a população dá, que a sociedade dá, em função do próprio judiciário, que é moroso nas decisões, a gente tem que entender e saber que isso é uma verdade. A incredulidade que o povo, que a sociedade tem em alguns políticos, que não dão um exemplo. Essa questão do mensalão, por exemplo, respaldou e teve como resposta essas ações. E a questão, portanto, de tudo isso somado, leva a essa questão de fazer justiça com as próprias mãos. Inclusive criou um justiceiro, né? Porque Joaquim Barbosa hoje, ele já aparece pelo rigor dele, já aparece e desponta nas pesquisas, né? Mas quem é Joaquim Barbosa, né? O povo está tão perdido que está procurando alguém radical. Corremos o risco de eleger aí alguém que possa tolir os direitos das pessoas, dado a essa ausência, né, da resposta que as pessoas querem. Então, assim, para o senhor, pode continuar o raciocínio. Pois é, então, que eu vejo que essa questão do justiceiro é o resultado prático de que o povo está incrédulo, não acredita mais a sociedade não acredita mais nas instituições pela impunidade, vê que não tem punição. O sujeito hoje, igual nós vimos aquela moça dando entrevista, faz gozação na frente da Câmara. Hoje o sujeito, ele esnoba, ele é ousado hoje, ele comete crime, olha para a Câmara, dá risada, mostra a arma, quer dizer, perdeu-se o medo. Por quê? Porque não tem punição. E aí a sociedade quer resolver de uma determinada forma, e aí começa a aparecer essa turma de justiceiros, né? Com medo de morrer, faz matar. E também, né, é uma consequência natural, mas que a gente verifica que isso é uma falha estatal, ou seja, segurança pública é dever do Estado. Quando a gente fala Estado, é poder público, né? E isso aí, quando tem essa falha, então o povo reage dessa forma. E, infelizmente, é uma verdade que muitos, quando fazem essa justiça com as próprias mãos, nós vimos lá na internet, o sujeito que cometeu um crime lá na Bahia foi amarrado lá num formigueiro, né? E a população em volta batendo palma, dando risada, quer dizer, vibrando com aquilo. Intimamente as pessoas acham bom isso, né? Então, é um erro. O filho dele, né? Desde que não seja o parente ou ele, né? É isso. Agora, doutor Manuel, a questão é o seguinte, eu sempre falo, uma gestante, ela, durante os 9 meses, ela não acaricia o ventre dizendo aqui vai ter um traficante, vai ter um homicida. Não, ela quer ter orgulho. Aí a pessoa nasce, não temos uma política para a criança, se torna adolescente, não tem uma política para o adolescente. Aí, quando ele vira criminoso, aí é um problema de segurança pública. O senhor que é médico, como é que se faria essa transformação assim para que a pessoa ela tivesse essa concepção de que a violência ela pode ser o resultado de uma falta de uma política de saúde, falta de uma política social, essas coisas assim, sem partidarização, né? Quando as pessoas falam que querem fazer justiça com as próprias mãos. Eu entendo. Ninguém nasce bandido, né? Não, ninguém nasce bandido. Mas eu entendo o seguinte, que a gente não combate violência com violência. Assim, eu acho que esse método é um método ultrapassado e que não resolve os problemas, senão só agrava eles, né? Eu trabalho numa especialidade que ela, quando a gente começa a mexer com a especialidade médica, as pessoas, os mais velhos, chegam para a gente e falam assim, olha, você sabe lidar com a frustração? Assim, porque a partir de agora você vai ter que aprender a lidar com a sua frustração. Porque as coisas não se resolvem de um momento para outro. Né? Se nós, psiquiatras, nós não somos cirurgiões em que o sujeito chega lá com apêndice, você vai lá e corta e resolve o problema. Né? Se a doença mental ela é tratada ao longo do tempo. Né? E as pessoas sofrem muito com isso, porque eles chegam no consultório da gente e querem uma resposta imediata. O Marcelo Heleno me perguntou aqui,
Doutor Manuel, como é que a gente resolve essa situação? Você perguntou para o Mauro Rubens, né? Assim, o Mauro deu a resposta que é a resposta que a gente pode dar. Politicamente correta. Tempo. Não, mas não é politicamente correta. Ela não é politicamente. Porque você não vai resolver nada com situações pontuais. Eu vou citar um exemplo para você. Um cidadão, há uns anos atrás, quando assumiu no governo, ele disse que ia resolver o problema da inflação do Brasil, que ele tinha o quê? Só lá na cartucheira dele lá. Já está entrando na política. Ele tinha só uma bala. Não, é um exemplo para você entender que esse tipo de atitude não resolve. Né? Se nós temos que resolver, nós temos que estruturar a sociedade. O senhor é médico psiquiatra. Aumentou muito o número de pessoas que procuram o senhor, que desenvolveram síndromes do pânico, síndromes do medo, síndromes que foram criadas justamente por fatores emocionais ou imprensa, essas coisas. O medo desencadeia essas doenças, tem aumentado muito? Não, tem. Os transtornos de ansiedade, né, eles estão muito ligados às ameaças que a gente tem na vida. Né? Então, todo organismo, diante de uma situação que é ameaçadora, o organismo reage de uma forma que a gente chama de ansiedade. Né? Então, hoje, isso não as pessoas, não é o comum lá, não. Eu estou parado no sinaleiro, né, assim, quando chega uma moto do meu lado, com 2 indivíduos, eu subo assim, fazendo de conta que não estou vendo o meu vidro, né, assim, e já fico preocupado. Né, assim, é a sociedade que nós vivemos hoje. Né? Doutor Manuel, o André falou da criança, ninguém nasce traficante, ninguém nasce criminoso. Me surge uma curiosidade. O psicopata, ele já tem uma doença, não é? Que ela desenvolve ou não de acordo com a condição? Como é que é isso? Não, olha, todo transtorno mental, né, assim, primeiro, Marcelo, assim, que esse termo psicopata, ele não existe. Generalizou, né? Não, ele não existe em medicina, ele não existe. E é utilizado só por crime, quando na verdade né, assim, utilizado em outras situações. Os advogados, as pessoas, o leigo, que utiliza esse termo. Né? Assim, nós, assim, em medicina, nós chamamos essas pessoas que têm esse tipo de transtorno de personalidade antissocial. Né? Assim, então, todo transtorno mental, ele tem uma certa predisposição familiar. Né? Assim, ele traz uma alteração assim, com ele, e isso é herdado de família. Né? Assim, porque os transtornos mentais, eles são funcionais. Eles não são lesionais, ele não tem uma lesão. Né? A gente tem casos muito comuns, né? Assim, até aconteceu interessante aí esses dias, né? Assim, uma moça que levou um tiro na cabeça e saiu assim, pela garganta e ela não teve lesão nenhuma. Né? Assim, isso aí reacende uma outra polêmica, porque antes a gente pensava que na nossa casa estávamos seguros. Hoje nem em casa mais estamos. Pois é, assim, porque tem uma área do cérebro, assim, que se ela for afetada, que é o lobo frontal, isso altera muito o comportamento da gente. Assim, e as pessoas chamadas psicopatas, sociopatas, assim, elas têm alteração exata, uma alteração funcional exatamente nessa área que é o lobo frontal, assim, que é a área que é responsável pelo controle, assim, pela supervisão interna, pelo sentido de crítica, assim, pela avaliação de uma maneira geral do mundo que está à disposição da gente. Assim, então, eles traz com eles uma alteração dessa área, onde perde principalmente o quê? Os valores, assim, os valores individuais. Deputado, e depois uma pergunta para o doutor GCI, que o senhor fez uma provocação para ele, o senhor disse que só no sistema carcerário ele está cheio de pessoas ali que são pobres, pessoas que são teoricamente vítimas, né? O senhor tem o direito aí de dizer, mas eu quero só pegar na sua pergunta. O que fazer agora? Esse momento. Por exemplo, aí passa por uma decisão política, porque da sociedade, ela constituiu os estados para poder resolver os seus problemas. Nós temos que investir muito em segurança. Nós temos que abrir vagas. Aí não é uma crítica, estou te respondendo hoje, aqui em Goiás. Não posso falar por outros estados.
com responsabilidade também do governo federal. Tá certo? Não é uma questão. Então nós temos que investir mais em segurança. Temos que ter mais policiais. Então temos que integrar as polícias. Que integrar. A polícia não pode ser brigada, a polícia militar com a polícia civil, desconhece a guarda municipal, não conversa com a polícia federal. Meu amigo, não é possível, tem que integrar. Então essa é uma atitude objetiva e imediata. Eu, por exemplo, esperava que esse secretário que assumiu pudesse fazer isso. Está passando o tempo, mas isso é um fato imediato. Isso pode ser feito agora. Pode ser feito agora. Quando eu faço um paralelo com o sistema de saúde. A saúde tem problema, tem não sei o que tem. Você pegar os problemas que nós temos hoje no sistema de saúde, eles são problemas diferentes que eram há 20 anos atrás, quando começamos o sistema de saúde. Aqueles que nós tínhamos lá, a grande maioria nós resolvemos. Outros surgiram. E assim também vai ser com a segurança. Mas uma das primeiras coisas que foi feita atrás é unificação das ações públicas naquele objetivo. Então, segurança pública não pode ser uma bandeira isolada. Nós temos que ter uma central de monitoramento integrada. Diadema, por exemplo, é uma cidade que eu frequento, vou, estive lá. Lá tem um sistema onde você tem uma central de monitoramento, onde tem lá as polícias todas, a guarda municipal, você tem o SAMU, você tem a vigilância sanitária, você tem uma série de pessoas, né, públicas, 24 horas, colhendo informações, escalando as melhores soluções para as crises que vai. Esse é um exemplo. Outra coisa, tem que investir em ação social. E aí me preocupa muito quando vem um assunto que você colocou e a gente nem abordou ele, que é o seguinte, é o assistencialismo. Pois é, nós temos um país desigual, nós temos um país onde 1% mais rico, que provavelmente essa sala aqui estejamos juntos, não ele, mas nós aqui, acima de 10 mil por mês. Então, exclua, estou fora. Você está fora. Então vocês dois estão fora. Vocês dois, três estão fora. Então nós temos um país desigual. Tem que ter ação social, temos que ter investimento. Mas aí, isso precisa. Deixa eu só completar a resposta. Então nós vamos fazer. E aí é uma responsabilidade de Estado, município e União. Eu não estou aqui. Então nós temos que fazer isso incisivamente, porque aquele jovem que está hoje com 11 anos, 10 anos, ele vai ter 14, vai ter 18, vai ter 20, e nós temos que investir nele. A escola tem que chegar primeiro do que a polícia. Tá, mas aí o senhor fala sobre... Mas nós estamos investindo, nós estamos fazendo isso? Sim. Não, deixa eu dar um exemplo aqui. O senhor fala de uma integração nacional. Nós estamos agora passando por essa nova adequação do regime biométrico para a pessoa votar. Ou seja, o cidadão, ele tem que ir lá colocar o dedinho, por quê? A justiça desconfia que o cidadão esteja votando pelo outro, cometendo crime. Então ela está, a justiça eleitoral, ela está se antecipando a um crime. Por que nós não temos um banco nacional de criminosos, aonde o doutor GCI pode falar sobre isso? Nós temos aí 27 estados, onde a pessoa pode ter 27 identidades, onde pode ter isso. Se comete um crime fichas aqui, corridas. Se ela comete um crime aqui, a polícia ela tem que buscar informação. André, não é mais fácil a gente... Para te responder de imediato, nós estamos assim, o que fazer com a emergência? Isso. O que fazer com a emergência? Um banco de melhorar a dados segurança dos bandidos. Melhorar a segurança pública. Olha, tecnologia, inteligência. Os nossos policiais, eles vão sozinhos. Não tem, fiquei sabendo que agora vai ter, todas as viaturas vão ter rastreamento para poder, inclusive, estar interligadas para fazer uma série. Temos que preparar o campo de cá. O campo de cá é pequeno, é desorganizado e dividido. Somos nós, a sociedade que não quer o crime, né? Que não quer o crime, entende? E de lá, eles têm 1000 oportunidades para fazer, não é? Então, eu acho que é isso. A outra parte, maciçamente investir em direitos. As pessoas têm que... Nós não podemos deixar um jovem fora da escola, ele não pode ter uma escola ruim. Não, direitos usam. Não, André, a lei, ela dá direito. Duvido se você abre escola de tempo integral, coloca o menino para iniciação esportiva, você vai ter vaga ociosa. Não vai ter. Nós tivemos um caso aqui que nós mostramos de um menino que foi reprovado, foi excluído de um projeto social, foi espancado pelo pai. Bom, mas aí é violência doméstica, né? Mas eu estou dizendo para você o seguinte, nós temos condições de fazer esse trabalho de imediato. E aí, rapidamente aqui, não adianta o telespectador enganar o telespectador, rapidamente, em alguns anos, a gente tem uma situação
onde a população concretamente ela vai ter resultado. Agora, por exemplo, é impossível pensar numa desunião, e não só das polícias. Nós temos que integrar. Eu sou profissional da área de saúde, o Manuel é também, vocês lidam com sociedade, nós temos que constituir um grande sistema para ajudar a segurança, sabe? Muitos atores sociais hoje, muitos profissionais, servidores públicos devem integrar essa rede. Imagine um agente comunitário de saúde. Né? Imagine um profissional dos Correios, imagine quantas pessoas podem, para poder criarmos essa rede de proteção. Mas aí tem que acreditar, apostar e motivar. Doutor GCI, o deputado disse que nós temos um sistema carcerário onde aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, tal, aquela velha história, né? Antes tinha aquela questão dos 3 P's, né? A prostituta, o negro e o pobre iam. Hoje já tem aquela coisa, só o cara que é burro, né? Porque se ele tiver um bom advogado, ele se livra. Ele precisa ser inteligente, não tem dinheiro. E aí o senhor que faz júri, a resposta que o senhor tem para o deputado sobre essa questão de que... Isso tem mudado, né? Isso tem mudado, a gente tem visto que devagar a coisa vai melhorando nesse aspecto aqui no Brasil. A passos lentos a gente verifica, nós não podemos aqui viver de utopia, mas tem melhorado. A gente tem visto que algumas pessoas aí mais abastadas hoje já estão, inclusive, cumprindo pena por terem sido punidas no judiciário. Agora eu quero só fazer uma complementação nesse aspecto. Aqui em Goiás, o deputado falou a respeito da questão de segurança pública, da integração, e isso é uma grande verdade, porque as polícias elas não podem bater cabeça entre elas, porque a sociedade fica aí ao léu, né? E eu faço uma crítica muito contundente, por exemplo, a alguns setores da segurança, especificamente da Polícia Civil do Estado de Goiás, ela é composta de pessoas da mais alta capacidade, mas eu verifico que há uma preocupação muito grande por parte de alguns delegados de polícia que ficam fazendo essas movimentações aí para chamar a atenção, mais no aspecto político do que no aspecto prático. E nós que estamos lá no Poder Judiciário, a gente verifica isso. O sujeito aproveita do cargo, quer aparecer na mídia, daqui a pouco é candidato. Né? Aí quando chega o inquérito... Aí o inquérito não chega no judiciário, né? Quer dizer, apronta aquela barulheira danada, aquela confusão, faz isso, operação, inventa tal, e aí quer aparecer na imprensa, né? E o resultado prático, então, fica... A gente verifica isso no Poder Judiciário, Marcelo. Lá a gente não vê o resultado prático. Claro que isso não é uma regra geral na Polícia Civil, mas é uma crítica contundente que eu faço, por quê? Porque se brinca de segurança pública, quer dizer, joga para a população a ideia de que está fazendo segurança pública, que é bonito, que a Polícia Civil está trabalhando e está querendo mais uma promoção pessoal do que ter um resultado prático nesse aspecto. Ou seja, o senhor coloca um elemento novo nessa discussão. A gente estava falando que a droga era um motivador. Agora a questão política também, ela também é um mal? Não, a droga, quando nós estávamos aqui no início falando a respeito, o doutor Manuel falou assim, a droga ela tem outras abrangências, sem dúvida. Agora, de 10 casos de homicídio, eu posso constatar, por estatísticas, que 7 estão voltados à questão da droga. Agora, nem todo usuário de droga ou nem todo traficante comete homicídio. Mas não resolve porque tem aquela questão política. Você veja aqui, André, o caso, pegando aqui, Marcelo, me desculpe, só para ver um dado bem concreto que bate com o início do nosso programa aqui. Em Goiânia, nós temos aqui uma taxa de homicídio, 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo é 10. Proporcionalmente? Né? Proporcionalmente, nós somos quase que 4 vezes. Corremos o risco maior de ser assassinados em Goiânia do que em São Paulo. Né? Então, isto exige... Você vai falar, bom, mas o Brasil... Pois é, mas aqui a nossa estatística está só aumentando. Ela não está diminuindo. E isso não é realmente uma crítica política. Isso é uma constatação, são números. Agora deputado, um ponto que me chama a atenção o número de pessoas que acabam sendo envolvidas aí nessas violências gratuitas. O senhor deve receber
muita denúncia a respeito de desvio de conduta, tudo mais. E a reação dos justiceiros, eu não tenho dúvida nenhuma que é a reação do cidadão comum, viu, doutor José, que está de saco cheio. Comum, não, viu? Não, normalmente eu acho que é o cidadão comum de saco cheio. Nós temos uma sociedade violenta, mesmo fora desse momento. Quer dizer, isso eu concordo. Não, eu acho que a reação do cidadão... Muito violento, né, doutor Manuel? A reação do cidadão é o seguinte: peguei o cara que estava roubando a moto ou o carro, eu vou dar um corretivo nele que não adianta levar para a polícia, não adianta levar à justiça, que ele não vai ser punido, ele vai ser punido aqui. Né? O senhor tem recebido lá na Assembleia um volume maior de denúncias nesse sentido? Nós recebemos muitos casos, né, onde a violência, vamos falar assim, a violência cotidiana tem aumentado, né? Mas o que procura muito a Comissão de Direitos Humanos são casos, assim, geralmente casos mais graves e mais polêmicos, né? De abuso de poder. Abuso de poder, pessoas que desapareceram, brigas, assim, de pessoas, até vizinhos, onde a coisa não se resolve, né? Então, esses são os casos maiores. Agora, eu acho, na minha opinião, que nós temos que compreender aqui o seguinte: essa questão do justiceiro, nós vivemos num país violento. Pra você ter uma noção, o Brasil hoje, nós temos 800 pessoas em regime de proteção de testemunhas. É um programa que tem para proteger testemunhas, o doutor Vicente sabe. Provita, né? O Provita. Dessas 800, 135 estão sob o poder do governo federal. Das 135 sob o poder do governo federal, 85 são de Goiás. 85. Então, de uma violência que nós temos, né, que ela, infelizmente, aí são casos graves, são casos de violência contra a mulher, outros graves, né, crimes que tem. Então, nós precisamos construir também, André, e aí não tem jeito. Se nós não construímos uma sociedade do ser humano, uma sociedade de paz, uma sociedade de outra forma, de outros conceitos, nós não vamos resolver. Nós não vamos resolver. E como é que o senhor diz que nós temos mais homicídios em Goiânia do que em São Paulo, sendo que em São Paulo que está surgindo essa onda do justiceiro? Pois é, mas aqui, se você pega os números, né? Não, estatística é algo muito igual ao Garotinho. Não, estatística não. O ex-governador Garotinho. Mas é simples, desculpa falar. O ex-governador Garotinho, ele mudou a estatística de homicídio. Homicídio é só quando encontrava o autor. O corpo abandonado não era homicídio. Né? Então, assim, estatística muito bem. Não, mas aqui é simples. Assim, basta você pegar, nós temos 1.300.000 habitantes, pega quantos homicídios tiveram no passado, faz as contas. Só para dizer, esses 40 homicídios para cada 100.000 habitantes é dessa forma que chegou. Né? Então, agora, o fato é que nós aqui temos uma situação onde a nossa integração das polícias está muito mais atrasada. Isso foi objeto, e olha, eu fui o único deputado que participou da Conferência Nacional de Segurança Pública. Isso é pauta de decisão lá, né? De decisão. Então nós temos que... O pacto na sociedade foi feito com essa conferência. Só que nós não conseguimos avançar. Nós precisamos discutir financiamento. Se nós temos um problema grave, violento, estamos perdendo jovens, perdendo vida, nós estamos arriscados aqui, né? Nós temos que investir, nós vamos ter que gastar mais. Isso é preciso fazer, temos que tirar dinheiro de algum lugar para colocar. Então, eu entendo que isso é uma ação urgente e imediata. E tão urgente quanto a ação de constituir um sistema de segurança melhor, de prontidão, é investir na cidadania, nos direitos, e de tirar as possibilidades das pessoas não terem um horizonte para sonhar de outra forma, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Marcelo. E outro aspecto... Temos mais 3 minutinhos. Então vamos lá. Quando o senhor recebe essas denúncias, as pessoas que procuram, a Assembleia tem estrutura para atender a demanda dessas pessoas? O nosso papel é acionar... Nós atuamos na Comissão de Direitos Humanos dentro do Estado Democrático de Direito. Então a Assembleia, por exemplo, não é o órgão de fazer investigação, não é o órgão de fazer julgamento, não é o órgão, por exemplo, de fazer o controle externo da polícia. Esse é o papel do Judiciário, do Ministério Público, do próprio Executivo. O nosso papel tem sido forçar, né, que esses crimes sejam elucidados ou as violências sejam coibidas. Ao ponto disso, né, que nós desenvolvemos um relatório, que sugiro que vocês possam ler, chama Insegurança Pública em Goiás, Anacronismo e Caos,
que desse documento, o ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, baseado nesse documento, ele apresentou o pedido de federalização, que é o IDC número 3, que envolve aí 40 graves violações de direitos humanos aqui de Goiás. Então, o nosso papel enquanto comissão é esse, né? Nós não podemos substituir o papel do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo, ou mesmo da sociedade. Deputado, só um questionamento. Quando vocês receberam aqui a Secretária Nacional de Direitos Humanos, aquela questão dos mendigos, e a secretária saiu dizendo que existia um grupo que extermina a polícia, isso vocês já não estão pré-julgando, pelo menos? Não, esses são os dados que chegaram efetivamente para nós. E naquele momento que ela... Comprovados. Né, nós tivemos já identificado pelo menos 4 casos, né, naquele momento, porque ela estava com 23 moradores em situação de rua executados, agora estão com mais de 40. Veja bem, agora estão com mais de 40. Né? Então, olha como é que é a escalada. Né? E uma situação também concreta, que nós devemos denunciar. Uma insuficiência ou um descaso ou não quer resolver para proteger essas pessoas. Quando você fala do ser humano, são todos. Pois é, mas a Polícia Civil diz o contrário, não diz isso. Não, só um pouquinho, deputado. O senhor fala proteger todos. A grande aversão que o cidadão tem contra os defensores dos direitos humanos é que nas grandes calamidades, nos grandes crimes, o direitos humanos, ele não visita a vítima. Ele protege a pessoa que cometeu... Isso é verdade, né, André? Não, isso dizem, né? Dizem, né? Você não passa a partir de hoje, pelo menos, né? De ontem tudo bem, mas a partir de hoje eu te peço para não colocar isso como verdade, porque isso não é verdade. Não, eu não coloco, deputado. Isso não é verdade. É o seguinte, eu apresento programas onde eu ecoo o grito que vem da rua. E assim, a gente não pode fantasiar o que as pessoas falam. Inclusive, se o senhor fizer uma pesquisa hoje... Deixa eu falar então para você. Olha, eu estou como presidente da Comissão de Direitos Humanos por 12 anos. Vai interar agora no início do ano que vem. Por 12 anos. 12 anos. Meu papel tem sido, ao longo desses 12 anos, recepcionar todo e qualquer um que foram violentados. Inclusive, olha, desde civis como militares. Posso citar vários casos aqui, mas para preservação das pessoas não vou apresentar. Aliás, vocês me viram visitando os policiais de Goiás que estavam lá em Campo Grande na Operação Sexto Mandamento. Eu fui lá, mídia. Não, senhor. Agora não, aqueles senhor. Homicídios, assassinos... Não, senhor. Não é porque deu mídia, não, senhor. Não, senhor. Não, senhor, me respeite. Não, eu respeito, mas não, senhor. Assim, porque você está dizendo assim... debate com autoridade. Não é porque deu mídia, não. Não é porque deu mídia, não. Isso que é a minha conduta. E a conduta de quem lida com direitos humanos. Até porque direitos humanos não dá voto. Direito humano, não é? Direito humano não dá voto. Então assim, quando alguém vai, você mexe com... Não, eu sei como é que eu consigo os votos. Agora, o que eu faço é porque eu construo uma outra sociedade. Eu não admito, por exemplo, que uma mulher, uma mãe, que chega no corredor da Assembleia procurando um filho de 12 anos e a gente não fazer nada. Sabe? Não fazer nada. Então, nós vamos atrás de como cobrar, de como investigar. Porque você pega, por exemplo, o que ocorre... a grande impunidade que a população tem, de cada 100 homicídios, 4 ou 5 inquéritos estão adiante. 95% dos inquéritos estão parados. Né? Então, o papel da comissão é esse. Né? Então, nós temos assim, vamos estourar mais 2, 3 minutinhos. Rapidamente, doutor GCI, a questão dos direitos humanos. Como é que o senhor recebe a sensação que o senhor tem da sociedade sobre a questão dos direitos humanos? Eu falo aqui para o deputado de uma maneira o seguinte, eu presido tribunais do júri e a reclamação que nós temos de famílias, de vítimas lá, é que a Comissão de Direitos Humanos ou os Direitos Humanos não procura essas famílias. Pelo menos isso é o que chega até nós. Então, eu faço essa crítica baseada nessas informações, que as famílias falam que ficam totalmente desamparadas e que os Direitos Humanos procura só acobertar, no caso, a situação dos acusados. Eu faço essa crítica aqui em função dessa informação. O senhor recebe essa informação. O que eu posso dizer para o senhor é que a Comissão de Direitos Humanos não faz encobertar nenhum dos acusados. Pelo contrário, a comissão nunca deixou de... O senhor já fez a defesa, claro, até me ofendeu. Não, mas eu quero... O senhor disse que vai mudar meu pensamento. O senhor está repetindo os argumentos. Doutor Manuel, a visão que o senhor tem para a gente mudar,
porque eu acho que caiu tão assim, está tão desacreditada, que virou direitos constitucionais. Já não são mais direitos humanos, são constitucionais. O senhor, na condição de cidadão e de médico também, a percepção de direitos humanos, está voltado para onde? Olha, André, eu sinceramente eu não consigo dar uma resposta para você, assim, porque eu não tenho a visão do Mauro, né, eu não tenho a visão do doutor GCI, né, assim, porque assim, os pacientes, as pessoas que chegam no meu consultório, né, assim, estão num tal grau de sofrimento, né, assim, que se a gente for ver muitas vezes a situação de direitos que elas vivem, né, assim, tem uns que não tem, vamos dizer que não tem direito nenhum. Assim, são pessoas que estão jogadas lá em cárcere privado, né, assim, presas dentro da sua própria casa, que a família não deixa sair. Né, assim, então, eu não sei nem se esses casos chegam lá para você. Desse tipo chegaram alguns, mas não, então, não nessa frequência. Pois é, no meu caso, assim, chega muito, né, essas pessoas que estão presas dentro de casa. Marcelo, uma pergunta com 1 minuto para cada um, que já o tempo estourou demais já. Marcelo, para a gente terminar o programa. Que lição que ficou dessa discussão? Vamos ser breve, porque o tempo o silêncio fala, né? Doutor Manuel, vamos refletir. Vamos, doutor Manuel. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? Assim, eu penso muito como o Mauro, a gente precisa construir uma nova sociedade. Né? Assim, essa sociedade, né? Assim, ela precisa ter outros valores. Né? Assim, nós estamos seguindo uns valores, né? Assim, que só vai piorando com o tempo. A sociedade ocidental, né? Assim, só para... rapidinho. Rapidinho, né? Assim, se a gente pegar o exemplo da Bíblia, né, assim, com respeito a todas as religiões, né, assim, a gente pode falar que o primeiro ato de violência que teve foi quando Deus expulsou Adão e a Eva do paraíso, quando eles não cumpriram a ordem dele. Né, assim, depois vem Abel e Caim. Né, assim, então a Bíblia está cheia de atos de violência. Né, assim, você pegar o Velho Testamento, está cheio de atos de violência. Né, assim, de irmão matando irmão, irmão traindo irmão, né, assim, é tudo recheado de violência. Então nós precisamos construir uma nova sociedade. Doutor GCI, respondendo a pergunta do Marcelo. Marcelo, pergunta? O que ficou dessa discussão, doutor GCI? Eu concluo que, para mim, a discussão ela fomentou a ideia e chegou à conclusão de que segurança pública hoje é insegurança total. Deputado Mauro Rubem, 30 segundos. Eu acho que esse é um debate que mostra que a televisão pode ser diferente. Para mim, o sistema de comunicação ele deve construir e fomentar a parte nobre do ser humano, que é a capacidade de pensar. Pensar tem que ter ideias diferentes, nós temos que discutir. Né? Então, eu acho que... Né? E entendo que o nosso telespectador ele também está mais aguçado para discutir a realidade. E concluo dizendo que nós, os direitos humanos, não impedimos nenhum policial de investigar, de prender, de levar a júri, nada. Muito pelo contrário. O que nós fazemos, em qualquer circunstância, seja civil, militar, vítima ou agressor, tendo direitos e recorrendo à Comissão de Direitos Humanos, nós atuamos. Esse é o nosso papel. Marcelo, jornalista, a sua visão do que nós discutimos aqui. Eu continuo com a mesma do início. Nós precisamos pensar muito mais no outro, não só na questão de segurança, na questão da vida. E, claro, cada um fazer o que deve ser feito, o correto. Não é porque as pessoas estão fazendo diferente que nós devemos deixar de fazer aquilo que é correto, aquilo que é o certo. E aí eu saio da pauta para cumprimentar uma pessoa que, para mim, é um reflexo disso tudo. É uma vitória pessoal que eu tenho. A minha filha mais velha, Ana Elisa, que 22 anos atrás chegou como missão e que a partir de terça-feira é candidatíssima a ser minha colega de profissão. Isso é muito bom. Bom, o nosso tempo está super estourado.
Deputado, muito obrigado por ter vindo. Desculpa se ofendi, viu? Não. Eu acho que nós temos que provocar o debate. Eu sempre falo aqui o seguinte, que a nossa função de jornalista é não noticiar, é despertar o interesse do cidadão para que ele, porque existe a notícia e a informação. Nós nos apegamos muito à notícia e não vamos atrás da informação. Eu acho que isso é um erro do cidadão. Porque se ater à manchete do jornal é uma coisa, agora buscar a informação, e quando eu fiz essas provocações, é justamente para que o senhor pudesse dar essa resposta, né? Então, assim, respeito muito o senhor, admiro o seu trabalho, é um dos parlamentares mais atuantes aqui no estado de Goiás, mesmo defendendo uma causa que, para muitas pessoas aí, não é justa, mas alguém tem que defender alguma coisa nesse Brasil, o direito das pessoas. Então, assim, o respeito sempre tem, continuo tendo, e essas discussões, elas são pertinentes do engrandecimento da forma das pessoas serem induzidas a refletir. Obrigado pela presença. Sempre à disposição. Doutor GCI, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer recebê-lo aqui, né? E também é outro sacerdote, né, que recebe muitas críticas, isso e aquilo. E também tem esse momento aqui de mostrar para a sociedade também que o juiz, ele também tem as suas preocupações e também tem o que dizer. Obrigado pela presença. Estamos sempre à disposição. O Poder Judiciário está aí para não ficar só lá em quatro paredes, mas vir aqui debater também e participar com a sociedade. Okay. Doutor Manuel, médico com especialidade na área de psiquiatria. Obrigado por participar desse debate também, porque saúde pública, se não cuidado, vira também violência. Obrigado pela participação. É um prazer estar aqui, né? Assim, eu fico muito feliz de estar aqui junto, fazendo essa discussão, porque sempre que eu venho aqui é para falar sobre saúde. Hoje eu estou fazendo política. Não, mas é saúde. Então, é saúde. Não, mas é saúde, mas quando a gente fala de saúde, saúde explícita, né? Então, tecnicamente, né? Tecnicamente, né? Agora hoje foi política. Amigo Marcelo Heleno, obrigado pela presença e amanhã de novo junto aqui no Jornal Argumento. Até amanhã, gente. Tá. A todos vocês, nosso muito obrigado, né? E o nosso objetivo é justamente esse, né? Que a gente não aceite as situações e que a gente debata. Agora, eu sempre falo que a política está muito ligado. E eu sempre defendo, para mudar a política, precisamos de políticos para mudar. Caso contrário, teremos eleições agora, pode vir uma pessoa aí que tem a capacidade de absorver o seu pensamento de justiça, e aí nós podemos regredir e não progredir. Demoramos tanto a ter a democracia, vamos usar, né? Fizemos uma pesquisa na sexta-feira, uma enquete, de 30 pessoas, apenas 2 já sabem em quem vão votar nessas eleições. E já temos todos os candidatos aí apresentados. Então, compete a você não deixar para a última hora. Você é parte também do problema e da solução. Um bom final de semana, início de semana a vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.